Olá, aqui é o Luiz, estamos aqui para mais um IZR Vídeo. E no vídeo dessa semana vamos sair um pouco aí das análises multivariadas, né, que veio tema recorrente aí nos vídeos das últimas semanas, né, para quem está acompanhando o canal, viu vários vídeos aí que eu trouxe diferentes análises multivariadas. Se você não está acompanhando, está chegando aqui agora, aproveita e dá uma procurada aqui no canal. Vou montar uma playlist aqui com essas análises multivariadas, você pode procurar lá nas playlists. Então agora a gente vai migrar aqui para os testes clássicos, né? E principalmente, talvez esse vídeo vai ser principalmente para aquelas pessoas, para você aí que trabalha com muitos dados variáveis qualitativas, dados categóricos, né? Pessoal aí que trabalha com questionários ou outras variáveis que geram muitos dados qualitativos, né? Variáveis qualitativas aí como suas variáveis resposta. E aí é muito comum a gente trabalhar, né, quem trabalha com esse tipo de variável, trabalhar com tabelas de contingência. Então, eu vou trabalhar aqui nesse vídeo tabelas de contingência. O que é uma tabela de contingência? Mostrar como criar uma tabela de contingência no R, o que são os valores marginais, como obter esses valores marginais, e aí montar a tabela de contingência e aí, que tipo de hipótese que nós podemos testar com uma tabela de contingência, com as frequências observadas, né, as contagens. Né? E aí, vamos ver como obter as frequências e entender, né, essa lógica aí das frequências esperadas, né, e como testar essa hipótese. E para testar essa hipótese, nós vamos ver o teste de Q² de Pearson, que é o teste mais conhecido, talvez todo mundo conhece, é um teste de Q², como aplicar, o que significa o teste de Q², que hipótese que está sendo testada. E aí também nós vamos ver uma alternativa aí, que é o teste G, que tem a estatística é um pouco diferente, né? O cálculo da estatística G é diferente da Q² de Pearson, mas depois, assim, a interpretação e a aplicação é a mesma, né? Mais uma alternativa. Então, esse é o IZR vídeo de hoje aí. Vamos trabalhar então com tabela de contingência e testar a hipótese aí com tabela de contingência. Então, aqui no R, né, eu vou começar aqui nossa aula, né, de tabela de contingência e como testar essas tabelas de contingência, né? Esse script ele foi adaptado por mim lá do R-Book, né, do Michael Crowley, lá de 2013, a segunda edição. Então, beleza. Eu montei a tabela, né, uma tabela count data, eu peguei lá da tabela de contingência dele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz essa tabela aqui, ó, tem 114 observações e duas variáveis. As duas variáveis cor do cabelo, hair color, e eye color, eyes color, eu botei aqui, eye color. Então, com dois níveis cada uma. Então, eu tenho cabelos escuros, dark hair, e fair hair, cabelos claros, né? E tenho blue eyes e brown eyes, olhos azuis de olhos castanhos. O RBook ele não disponibiliza essa base de dados dessa forma, ele já monta direto lá no R, né? Mas eu quis mostrar essa função table aqui para a gente montar a tabela de contingência. Então, só para ficar igual, né? O que acontece? O R, que eu já coloquei no read CSV, strings as factors igual a true, para ele pegar as duas variáveis e ter certeza que elas vão ser fatores. Então, já são fatores aqui, classe factor, né, com dois níveis. Porque, pelo menos no meu R, nesses casos, quando importa, vem como caractere, que é texto comum, né? E aí, aqui, só para ficar na ordem que está lá no livro, para o dark hair ficar depois de fair hair na tabela, para se alguém tiver o RBook, quiser acompanhar pelo RBook, aí eu só coloquei aqui eu coloquei a ordem dos níveis para o cabelo, para a cor do cabelo, aqui fair hair primeiro que dark hair. Então, agora, se eu olhar o STR, o fair hair vai aparecer na frente aqui, ó, fair e dark. Ok, se eu posso montar uma tabela de contingências para cada variável dessa, né? Então, a tabela de contingência, ela vai contar, né? Ela vai fazer a contagem de quantas vezes aparece nessa variável hair, color, por exemplo, quantas ocorrências eu tenho de dark hair e quantas eu tenho de fair hair. Então, eu posso usar essa função table do R, coloco a variável aqui, e ele vai me dizer, ó, eu tenho 49 contagens, né, ele contou 49 vezes fair hair e 65 vezes dark hair. E se eu aplicar no eye color, também ele vai me mostrar aqui, ó, eu tenho 52 contagens de blue eyes e 62 de brown eyes. Então, essa somatória tem que dar igual, né?
A gente botar aqui 49 mais 65 dá 114, que é o total de observações. Se eu somar 52 e 62, também vai dar 114, tem que fechar, né? Mas a gente vai trabalhar com as famosas, talvez, né, famosas aí, tabelas de contingência de 2 por 2, onde eu vou considerar as duas variáveis, né? Então, na função table, eu vou colocar o hair color e o eye color. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar já num objeto de contingência, né? Eu botei continge. Se a gente olhar aqui, eu tenho então essa minha tabela 2 por 2. Então eu tenho aqui o fair e o dark hair nas linhas e o blue eyes e o brown eyes nas colunas. Então eu tenho aqui quantas pessoas com cabelo claro têm olhos azuis? 38. Quantas têm cabelo claro têm olhos castanhos? 11. Tenho 14 com cabelo escuro e olhos claros e 51 com cabelo escuros e olhos marrons, castanhos, né? Então ele me faz essa contagem aqui rapidamente. Gerei uma tabela de contingências aqui, que isso aqui são as chamadas frequências observadas ou as contagens, né? Então, observed frequencies, né? Que a gente vai achar aí na literatura em inglês. Ok. Agora, antes da gente ir mais para avançar mais, vamos dar uma passada aqui e ver o que são os valores marginais. Às vezes a gente lê isso e não entende muito bem. Os valores marginais vão ser as somas, né? As somas são marginais que eles vão estar na margem da tabela. Eu tenho a soma das linhas, a soma total e a soma das colunas. Então, no R tem essa função margin.table. Se eu colocar aqui esse objeto, counting, onde eu salvei a tabela de contingência, colocar assim sem indicar nada, ele me dá a soma total. Soma total da tabela, 114 observações. Eu já sabia aqui, por causa que aparece aqui 114 observações ali no Global Environment. Ok. Se eu indicar depois da vírgula 1, que eu vou querer o marginal igual a 1, ele vai me mostrar a soma das linhas. Ó. Então eu tenho aqui, ó, fair hair 49, dark hair 65, mesmo que a gente já tinha visto aplicando o table só no hair color ali em cima. E se eu botar marginal table counting 2, eu tenho a soma das colunas, ó, o marginal 2, né? Então eu vou ter aqui o 52 blue eyes e 62 brown eyes, que a gente viu lá em cima também. Ok. Então vamos construir essa tabela de contingência colocando esses somatórios. Dá para a gente fazer isso direto no R. Então eu vou começar aqui usando a função cbind. Eu vou juntar o objeto counting com o margin table counting 1, que me dá a soma das linhas, né? Esse aqui, fair hair e 65. Então eu vou fazer a soma das linhas, eu vou entrar com uma coluna nova aqui com esse somatório, 49 e 62. 65, aliás. Salvei nesse objeto count.final, e aí eu tenho que dar um nome para essa coluna. Se eu olhar ele agora, ele não tem nome nessa última coluna. Então eu vou dar aqui, ó, call names, o nome do objeto, coluna 3, porque as outras duas colunas já têm nome. Botei aqui row totals, né? Copiei lá do RBook. Então ficou aqui blue eye, brown eyes e total das linhas, né? 49 e 65. Agora eu vou criar uma linha embaixo onde vai ter o total das colunas e o total geral, para fechar essa tabelinha. Então eu vou criar um objeto que eu vou chamar de x aqui, como é que se diz? Provisório, né? Que eu não vou usar para nada depois. Então usei a função matrix para criar uma matriz e vou colocar quais são os valores. Usei um cbind aqui para juntar o margin table counting 2, que são as somas das colunas aqui, né? Os 52 e 62, mais o margin table counting, onde eu não de contingência, na verdade é de contagem, isso aqui não, de contingência, né? Onde eu coloquei a soma total, né, 114. E aqui eu tenho então essa matriz que eu vou criar, ela tem uma linha e 3 colunas. Ok, vamos olhar esse x aqui. Aqui, ó, 52, 62 e 114. Ele vai encaixar aqui embaixo. Para encaixar aqui embaixo, eu vou usar a função rbind, que junta linhas, né, mas o cabeçalho tem que ser o mesmo, né, para ele juntar. Então eu vou botar aqui call names de x, vai ser blue eyes, brown eyes e row totals. E vou dar um row names para ele também, column totals. Então vamos executar isso, meu x como é que ficou. Ok, tá igualzinho, tem o nome da linha e os nomes das colunas são os mesmos. E agora eu uso o rbind junto esse contingência final com o x. Tem que ser nessa ordem, senão vai entrar os valores de contingência final vão ficar embaixo. Então bota os dados da tabela e depois os totais. Achou. Ok, fechou aqui minha tabela de contingência. Então tenho aqui os valores das contagens, as somas das linhas, as somas das colunas e a soma total.
Ok. E nós queremos um modelo, né? Pensar num modelo para a gente predizer as frequências, né? Aqui, frequências. Frequências esperadas, né? Os expected frequencies, né? E o modelo mais simples, se a gente pensar, né? Seguindo o princípio da parcimônia ou navalha de Ockham, né? Quem trabalha com modelagem já sabe o que é isso. E que vai ser o modelo mais simples, vai ser que hair color e eye color são independentes. Ok, isso é importante, né? Essa definição agora. Então vamos pensar em termos de probabilidades, então. Se a gente quer comparar, pensar nas frequências observadas em relação às esperadas, né? Pensando que essas duas variáveis são independentes, vamos pensar qual que é a probabilidade de nós selecionarmos aleatoriamente alguém com cabelo claro nessa nossa amostragem, né? Dessas 114 pessoas. Então nós temos 49 pessoas com cabelo claro em 114. Então a gente tem aqui uma probabilidade de 0,43%, 0,43, né? De 0 a 1. Qual a probabilidade de selecionarmos aleatoriamente alguém com cabelo escuro? 65 de 114. Aqui, 0,57. Qual a probabilidade de nós selecionarmos aleatoriamente alguém com olhos azuis? 52, que é o total de blue eyes, de 114. E qual a probabilidade de selecionarmos aleatoriamente alguém com olhos castanhos? 62 de 114. Total de brown eyes, 114, em relação ao total. Ok. 0,54 deu a probabilidade. Beleza. Só que nós queremos saber a frequência esperada de pessoas com cabelo claro e olhos azuis, para nós podermos comparar, né, com a frequência observada lá, que foi 38, né, não é 32. Vamos olhar aqui, ó, count final, 38. Então, frequência esperada de pessoas com cabelo claro e olhos azuis. A frequência observada, cabelo claro e olhos azuis, foi 38. A gente quer saber qual que é a frequência esperada para a gente poder comparar com esse 38. Então, já que o nosso modelo assume que as duas condições, né, cor do cabelo e cor dos olhos, são independentes, isso nos permite calcular a probabilidade esperada de cabelos claros e olhos azuis. E se apenas se essas duas condições são independentes, que é um ponto bem importante, então a probabilidade de alguém ter cabelos claros e olhos azuis vai ser o produto dessas duas probabilidades que a gente calculou lá em cima. Probabilidade de cabelos claros e probabilidade de olhos azuis. Então, a frequência esperada, aí nós vamos calcular a frequência esperada, ela vai ser então o produto dessas probabilidades multiplicada pelo total amostral, que é o N, né, de 114. Então, vamos calcular isso aqui e montar essa tabela com essas frequências esperadas para ficar mais fácil de entender. Eu vou pegar aqui, vou criar um objeto novo, que vai ser o expected, né, e vou simplesmente salvar o objeto count final, que é esse aqui, né. Então, se eu olhar aqui, os valores são os mesmos. Então, agora a gente pega e vai substituir. Eu vou calcular e vou substituir. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. É o que está aqui, ó. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 49, probabilidade de fair hair, de cabelo claro, é 49 sobre 114 vezes 52 sobre 114, multiplicado pelo total amostral, para eu ter a frequência esperada, né? Então, estou substituindo lá o linha 1, coluna 1, vai entrar no lugar do 38. Agora, a probabilidade de cabelo claro, 49 sobre 114, vezes brown eyes, 62 sobre 114, vezes 114, linha 1, coluna 2, vai entrar no lugar do 11 aqui na tabela. Dark hair, 65 sobre 114, vezes Blue Eyes 52 sobre 114, vezes o N total, na linha 2, coluna 1, no lugar do 14 aqui. E o expected, desculpe, fui ler ali o objeto. Dark Hair, 65 sobre 114, vezes Brown Eyes, 62 sobre 114, vezes o N amostral, para eu ter a frequência esperada, entrou na linha 2, coluna 2 aqui, no lugar do 51. Então vamos ver a tabela final como ficou. Aqui, as frequências esperadas, ó, 22,35 contra 38, 26,64 contra 11, né? 29,64 contra 14 e 35,35 contra 51. Esse cálculo ele pode ser simplificado, né? Se a gente observar aqui, a gente pode cancelar dois totais, né? A gente tem 114 no numerador duas vezes, 114 no numerador uma vez e 114, duas vezes 114 no denominador. Então a gente pode cortar um, por exemplo, esse aqui com aquele ali.
né? Aí vai ficar o total da linha vezes o total da coluna sobre o n total. Posso fazer aqui 49 vezes 52 dividido por 114 vai dar o mesmo 22,35. Ok, só para mostrar aí essa questão da matemática. Então a gente vê que as frequências observadas esperadas vão ser diferentes, né? E os valores marginais, soma das linhas, das colunas do total, eles são mantidos. Ó, 49, 65, 52, 62. Aqui o R só colocou as casas depois da vírgula, por causa para ficar igual, né, nas colunas. E o 114. Então a gente observa aqui, né, o count final e o expected final aqui, só mudam os valores do miolo aqui, vamos dizer assim, né? Os marginais continuam os mesmos. Então a pergunta central, ela vai ser a seguinte: as frequências esperadas são significativamente diferentes das frequências observadas? A gente pode pensar numa hipótese nula, né, de que a cor dos olhos independe da cor dos cabelos, por exemplo. Não tem uma relação entre as duas. Então a gente vai testar essa hipótese com o teste de Q-quadrado de Pearson, né? Esse teste de Q-quadrado que a gente fala é o Pearson Q-square, né? Que ele tem essa fórmula aqui. O somatório dos valores observados menos esperados elevado ao quadrado dividido pelo esperado, valor esperado. Então vamos fazer o cálculo à mão para a gente entender essa fórmula como funciona. Então eu tenho aqui minhas contagens, está aqui, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou montar numa forma de uma tabela, eu vou colocar todas as contagens numa coluna e todos os valores esperados em outra coluna. Então, eu peguei aqui a função DataFrame, criei um objeto aqui, quadrado, aqui, observado. Vou concatenar a coluna 1 com a linha 1 com a linha 2. Então, linha 1, todo fair hair, e a coluna 2, o dark hair, né? E depois vou pegar do expected e vou fazer a mesma coisa. Só que o expected, como tem os totais aqui, eu tenho que botar coluna 1 e 2 e coluna 1 e 2 também. Aqui eu botei todas as colunas, não especifiquei as colunas. Ok, se eu olhar o objeto aqui, como é que ficou? Tem aqui, ó, uma coluna de o observado e esperado. Aqui é o quê? Fair hair, blue eyes, fair hair, brown eyes, dark hair, blue eyes e dark hair, brown eyes. Nessa ordem ali. Se quiser botar o nome das linhas e colocar isso aí, pode fazer também. Aí eu vou colocar uma coluna onde eu vou fazer essa operação aqui. Observado menos esperado. Eu botei aqui O minus I, né? Porque senão eu não consigo botar como um nome. Se eu botar O menos I aqui, ele não faz. Tenta fazer e você vai ver que vai dar um problema. Então eu botei aqui, abre parênteses, o valor observado menos esperado elevado ao quadrado. Criei essa coluna aqui. Ficaram os valores todos iguais. E aí eu vou fazer o dividido por E agora, dividir pelo esperado. Então, botei aqui um nome de dividido, né, por E aqui. Então, é esse valor de cima aqui, O menos I, dividido pelo esperado. E aí agora a gente olha aqui, nós temos esse resultado aqui, os valores, né, finais de cada contribuição para o Q quadrado. E o valor final do Q quadrado calculado vai ser o somatório, né, somatório disso tudo aqui. Então, vou somar essa coluna aqui. Então, soma do Q quadrado dividido por E dá 35,33. Esse é o valor calculado que nós vamos lá na tabela do Q quadrado e vamos olhar lá com um grau de liberdade, vamos ver o Q quadrado, o valor de Q quadrado na tabela teórica lá é crítico, né? Ok, não vou mexer com tabela aqui, o objetivo não é esse. Vamos ver no R, eu só queria que você entendesse, né, como é que chega nesse valor do Q quadrado. Então vamos aqui, no R a gente vai usar a função QISC-test. Aí voltando à nossa tabela aqui, a gente tem a tabela de contingência inicial. Essa a gente vai aplicar a função direto nessa tabela aqui. Não, sem as somas marginais aqui das linhas e das colunas. Só a tabela pura, vamos dizer assim. Então eu aplico aqui, e ele vai sair assim, ó, Pearson Q-square test with Yates continuity correction. Correção de continuidade, eu não sei detalhadamente o que é isso, mas ele aplica por default essa correção. E se a gente observar o nosso valor de Q-square aqui com a correção, ele fica diferente, ó, 33,11, o valor calculado 35,33, porque esse valor aqui é sem correção nenhuma, de calcular à mão, né? Então, se a gente quiser ter o mesmo valor calculado à mão, a gente vai ajustar esse argumento aqui correct para falso. Aí ele não aplica a correção de Yates. Aí ele mostra, ó, Pearson Q-square test, o Q quadrado 35,33. Beleza.
todos os dois foram bem significativos, né? 8 na menos 9, 2 na menos 9, né? No nosso exemplo aqui, então, não faz diferença se aplicado ou não a correção, e existe uma associação positiva significativa entre a cor do cabelo e a cor dos olhos aqui, nesse caso, né? Se a gente quiser obter aquela tabela de frequências esperadas, né, em relação à hipótese nula de independência, né, que nós construímos ali acima, a gente não precisa fazer aquilo tudo, a gente pode simplesmente aplicar aqui o teste e botar isso aqui, ó, esse from expected, e ele vai dar a tabela de frequências. Se a gente comparar com a que a gente calculou à mão, os mesmos valores aqui, ó. Só que ele dá sem as somas das linhas e das colunas e o total, sem os valores marginais. Ok? Dá para obter aqui. Né? Então, aí você vê qual que é, né, as frequências esperadas sobre a hipótese nula de independência aqui que você está comparando. Ok, é isso aí, é o Q quadrado. O central dele é você entender o que é a tabela de contingência, entender o que você está testando. Né? Então, aqui nesse caso, a gente voltar lá na hipótese nula, né? Focar na nossa hipótese nula, que a cor dos olhos independe da cor dos cabelos, e aqui a gente viu que não, né? A gente rejeitou a hipótese nula, então a cor dos olhos ela tem uma relação com a cor dos cabelos. Vamos dizer que ela depende, né? Pode ser ao contrário aqui. Existe uma relação entre as duas, elas não são independentes. Talvez eu construí um pouco mal aquela hipótese nula ali. Aí uma alternativa, aproveitando o vídeo aqui, tem esse teste G, né? O G-test aqui, ele é uma alternativa estatística, usa a estatística G, que ela se aproxima da distribuição de Q quadrado, e ela tem uma diferença na fórmula, né? Ela não usa o Q quadrado do Pearson, e ele usa esse log dessa relação aqui entre os dois, como é que se diz? A deviância, né? O log da deviância da relação do observado e do esperado. Então, para a gente calcular, eu vou pegar os mesmos valores aqui, o Q quadrado, coluna 1 e 2, e vou jogar aqui para esse teste G. Então, eu tenho no teste G só a coluna de observado e esperado. Então, o primeiro passo é eu calcular o log, né, log natural. Então, a função log do R, se você não mexer na base, ele está fazendo log natural. Então, log natural dá divisão dos valores observados pelos esperados. Depois eu tenho a multiplicação do valor observado pelo log. Então, está aqui, teste O vezes o LN. E aí eu obtenho a minha tabela. Aí a estatística G ela vai ser obtida pela multiplicação duas vezes o somatório dessa coluna aqui, do OLN. E aí eu vou obter esse valor de 37,24. Um valor próximo, né? Ele é um pouco maior lá do 35,33, que a gente obteve pelo Q quadrado do Pearson, mas é um valor muito maior que o crítico, né? No livro o Crowley fornece o valor 3,84, obtida lá na tabela do Q quadrado com grau de liberdade. Ok, mas poxa, eu tenho que fazer isso, Luiz? Não, não precisa, só estou mostrando como é que calcula. Tem esse pacote Desk Tools, eu já carreguei inclusive aqui. Você pode instalar, install.packages e carregar com library. E esse pacote Desk Tools ela tem essa função de teste, né? G maiúsculo, T maiúsculo também do teste. E aí aqui só que a diferença na aplicação é que você não vai colocar a tabela de contingência, vai colocar as duas variáveis. Então aqui o hair color e o eye color lá do count data, né? E aí ele vai me retornar. Ele dá esse log likelihood ratio de teste of independence without correction. Resultado dele. Então ele deu a estatística G, que a gente calculou ali, ó, 37,241. O valor que a gente conseguiu aqui arredondado, né? Aqui para 6, depois vai para 1. Aí ele dá um Q-square DF, né, graus de liberdade, 1, e o valor de P deu significativo. Então, a interpretação é a mesma, né, do teste Q quadrado. Elas não são independentes. A gente rejeita a hipótese nula de independência. Ok? Então, tá aí. Duas opções. O Q quadrado é mais conhecido, mas eu trouxe o teste G para você ter mais uma opção. Ok? Então, é isso. Então, essa é a tabela de contingência, hipótese aí testada, né, considerando independência, né, entre essas duas variáveis. Muito importante isso, né, eu friso lá no conteúdo desse vídeo. Senão aí é outro caso, né? E o teste de Q quadrado, como aplicar, testar essa hipótese, ainda é a alternativa aí o teste G. Né? São testes que aparentemente são simples, né? Você viu aí o vídeo, não é nada muito complicado. Mas às vezes a gente se pega, né? Eu mesmo já me peguei várias vezes assim, teste Q quadrado, tá, mas o que a gente está testando? Então, acho que o mais importante desse vídeo não é só a aplicação do teste, mais ainda
é a parte inicial onde eu vou falando um pouquinho lá sobre essa hipótese, o que a gente vai ter, essa relação entre as variáveis, né? O que a gente está testando. Então, se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, aproveita aí para compartilhar com seu amigo, sua amiga, seus colegas aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito ou não está inscrito, ativa as notificações, porque a gente está publicando vídeo aqui toda semana, né? Semana passada deu uma falhada aí, mas eu vinha de umas semanas aí que eu publiquei até 2 vídeos, né? E semana passada aí com início de escola das filhas, adaptação da pequena, aqui foi meio corrido, eu acabei me atrapalhando e não consegui produzir o vídeo da semana passada. Mas aí tá aqui essa semana e a gente continua aí semanalmente. E aproveita e crie playlists, né? Agora eu vou provavelmente vir com alguns testes clássicos, entrar um pouco nessa testes clássicos aí. Então, estou com algumas ideias, né, nesse sentido. Então, aproveita, cria a playlist lá das análises multivariadas, testes clássicos aí. Isso aí também é bom para você se organizar e também ajuda o canal aqui, porque para o algoritmo aqui do YouTube mostra uma relevância do vídeo, né? Se a pessoa está gravando em playlists particulares aí o vídeo, ok? Então, é isso. Uma boa semana aí, bom final de semana. Já estamos chegando no final de semana, né? E até o próximo vídeo.